Olá, eu sou a Deise Gomes, CEO do Carreira Bistrô, e estou aqui hoje trazendo para vocês do CBTD o conteúdo Smart Working. Esse foi o tema que nós escolhemos esse ano para o Congresso. E nessa palestra, gravada aqui nas instalações da empresa OLX Brasil, no Rio de Janeiro, eu vou ter o prazer, a honra de conversar com Ana Fabris, que é a gerente da Universidade Corporativa, e com a Julie, deixa eu treinar aqui o seu nome, Cransac. Tá certo. A Julie é francesa, a Ana Fabris é capixaba, né? E essa questão geográfica é super importante, porque a gente vai estar falando, entre outros fatores, da gestão remota, né? Desse tá por onde. Mas antes de eu começar a conversa com vocês, eu quero falar um pouco do objetivo do nosso papo para quem está nos ouvindo. O objetivo dessa conversa é apresentar a experiência da OLX Brasil, uma das empresas de tecnologia mais relevantes do país, com o modelo Remote First, que a gente vai estar falando nesse modelo dos desafios de manter a potência da cultura, também desenvolver e engajar lideranças e as pessoas, né? E também sobre diversos outros aspectos de comportamentos que precisam ser trabalhados numa mudança, né, num novo formato, de uma nova relação de trabalho. E até para começar, trazendo para vocês, antes de eu lançar qualquer tipo de pergunta aqui na nossa roda, o conceito do Smart Working com o qual a gente vem trabalhando no Carreira Bistrô é para além do remoto, né? Traz muito o olhar para uma nova relação que é estabelecida entre empregado e empregador. É uma maneira muito mais flexível, orientada a objetivos e que o remoto certamente é uma das condições. Então, dentro desse contexto, a gente sempre fala sobre tecnologia, sim, porque é importante, falamos do ambiente, das condições, mas muito especificamente sobre comportamentos, já que a gente está falando de uma nova relação. Então, trazendo isso para a perspectiva OLX, né, eu quero muito ouvi-las na experiência e já inicio agradecendo a oportunidade de conversar com vocês. Ana, queria te ouvir sobre a estratégia, né? Eu fiquei fascinada, eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de me relacionar nesse momento desse novo modelo de gestão, mas eu queria ir lá nos primórdios mesmo, né, e entender o que é, primeiro, né, o Remote First, da onde surgiu e qual os motivadores, né, que, enfim, a empresa teve para poder implementar e, na sua visão, quais são também os benefícios para o negócio e para as pessoas? Foi uma jornada, não foi uma coisa que a gente tirou da cartola de um dia para o outro. Tudo começou com a pandemia, todos nós vivemos esse período, março de 2020, agora, e a OLX Brasil, em uma semana, eu diria, a gente tomou a decisão de todo mundo trabalhar remotamente, desde que a pandemia começou a acelerar no Brasil. E ficamos todos em casa, muito com a premissa de proteger primeiro as nossas pessoas. Claro que a gente teve condição de fazer isso por ser uma empresa de tecnologia. A gente já trabalhava, né, com ferramentas remotas, a gente não é uma fábrica, por exemplo, que precisa do local, da produção, dos insumos, enfim, é tudo bastante virtual mesmo. Então isso foi fácil para a gente naquele momento. Então a gente viveu todo o período da pandemia como todo mundo viveu, com incerteza, vacina, não vacina, e aí, quando que a gente vai poder voltar? Então a gente viveu esse momento, mas sempre com muita responsabilidade. De fato, a gente tinha um negócio que permitia que a gente preservasse as pessoas. Então, o tempo foi passando, com os avanços da vacina, a gente entendeu que o ano de 2022 seria o ano do retorno. E aí, em 2021, a gente começou a pensar nesse retorno, né? Tem um dos valores da OLX que é movidos por resultados, guiados por dados. E a gente se baseou muito nos dados. A gente ouviu muito as pessoas, fizemos pesquisas com muita frequência, eu diria até que mensal, as pesquisas para entender como que as pessoas estavam lidando com aquele ambiente remoto. E muitos sinalizavam que se sentiam mais produtivos. A gente teve, se eu não me engano, 90% das pessoas sinalizando, olha, eu estou me sentindo mais produtivo. Então, esse índice de 90%, ele passeia em vários dados que a gente trouxe, assim, que a gente viu. E aí, com o tempo, a gente começou a se basear conceitualmente. A gente foi estudar, né? E a gente encontrou uma variação conceitual sobre o trabalho remoto
que situava o posicionamento de empresas em relação ao trabalho remoto em 4 grandes conceitos, que era o office-based, né, que são empresas 100% presenciais, né, o remote friendly, que é o que a gente chama hoje muito do modelo híbrido, Sim, né? 3x2, né? Exatamente. 2x3. Tem o escritório ele é importantíssimo para a tomada de decisão, para o vínculo acontecer entre as pessoas, mas eu topo trabalhar remotamente de vez em quando, né? Mais ou menos isso. Tinha o remote first, que é quando eu privilegio o remoto, então as tomadas de decisão, formação de vínculos, os rituais, eles são feitos majoritariamente remoto, mas eu não excluo o presencial da jogada, então eu tenho a opção de fazer o presencial. E eu tenho o remote only, que era o que a gente estava vivendo na pandemia, né? Então a gente precisava ali se posicionar em um dos 4 elementos, que era onde conceitualmente a gente conseguiria transitar, até para apoiar as nossas lideranças, as nossas pessoas a como trabalhar bem no modelo que a gente adotasse. Então, fizemos várias pesquisas. A maior parte, a gente chegou a um índice de 40% das nossas pessoas que iriam trabalhar 100% remotamente. Totalmente de casa. Only. E a gente tinha um índice de mais ou menos 50% que queriam estar no escritório algumas vezes, mas trabalhar majoritariamente de casa, e cerca de 3% apenas queriam, de fato, estar no escritório todos os dias. Então, estava claro. Surpreendeu a empresa? Não surpreendeu pela característica do negócio, pelas nossas pessoas e por sermos uma empresa de tecnologia. As pessoas de tecnologia, acho que a Julie pode falar bastante sobre isso, as pessoas de tecnologia já têm essa afeição por trabalhar remotamente, pela liberdade, pela comunicação assíncrona, que é algo muito importante para o modelo. Então, foi mais ou menos assim. Então, a tomada de decisão foi muito óbvia para a gente, que a gente precisava disso, mas não foi só isso, né? As pessoas, de fato, clamavam pelo modelo Remote First, em sua maioria, mas a gente também vive um desafio, todas as empresas de tecnologia no mundo vivem o mesmo desafio, que é o desafio de alcançar talentos, né? E na pandemia mesmo, a gente começou a adotar a contratação de pessoas em outros estados e a gente começou a acelerar processos de recrutamento e seleção, que às vezes eram muito incrustados, estava difícil de achar pessoas assim muito chaves, que a gente não conseguia, aquele rouba-monte entre empresas que não funciona muito bem na prática, é difícil. E aí a gente conseguiu alcançar novos talentos e a gente percebeu, nossa, é uma empresa que está crescendo muito, a OLX Brasil, assim, a gente teve um processo de M&A importante, aquisição do Grupo Zap, a gente também está crescendo do ponto de vista do negócio, então a gente precisa alavancar a contratação de profissionais. Então, alcançar as pessoas do Oiapoque ao Chuí era algo importante para a gente, algo que realmente virava o jogo. Então, em função desses, desses motivadores, a gente tomou a decisão, foi uma decisão do negócio, absolutamente pautada em discussões do board da empresa, né? Foi algo realmente estratégico, bem pensado. E a gente oficialmente inaugurou isso em março, né? Por que inaugurou? Porque foi quando a gente reabriu os escritórios. Hoje os escritórios opcionalmente estão à disposição das pessoas, né? E agora a gente está vivendo esse processo de apoiar as pessoas nesse momento de mudança, de readaptação à possibilidade de estar juntos presencialmente, mas sem que isso seja o mandatório. Né? Então, é mais ou menos onde a gente está situado nesse momento. Eu não queria perder um gancho, eu quero fazer uma pergunta para a Julie, mas eu não queria perder um gancho de falar desse tá por onde na camisa, né? Porque tem um significado, né? Então, da onde surgiu esse tá por onde? Qual é a conexão disso com o que você acabou de trazer para a gente, da estratégia? Quando a gente começou a pensar da perspectiva dos dados, a gente chamava o projeto de Escritório do Futuro. E a gente até percebeu, né, que esse nome para as pessoas ainda remetia a escritório físico mesmo. Então, escritório do futuro, a gente imaginava, talvez puff ou coisa, mas imaginava um escritório mesmo. Real, né? Físico. Exato. Enquanto o que a gente queria passar era essa noção de remote first. Então, a gente nomeou isso no início, mas acabou mudando depois para algo que refletisse mais a vibe, o interesse que a gente queria passar para as pessoas. Né? Exatamente, porque não é sobre o escritório, é sobre as pessoas. E por onde elas estão, né? Tá por onde? E virou já um artefato da nossa cultura. A gente inicia as reuniões, e aí, tá por onde? Onde você está hoje? Tem pessoas na OLX Brasil que adotaram um modelo nômade. Né? Elas, de fato, cada semana estão num lugar diferente. Aí, tá por onde hoje e tal. Então, virou uma coisa assim gostosa de aproximação, né? Virou uma identidade mesmo.
e a gente tem todo mundo mesmo engajado nisso. Então, toda a liderança em qualquer cerimônia da empresa, tudo começa falando isso. Ah, tá por onde? Ah, eu estou em Recife, eu estou na casa dos meus pais no interior de Minas. Então, a gente reforça também todo dia, toda semana essa cultura, essa questão de valorizar que a pessoa pode estar onde ela quiser. Não tem essa cobrança mesmo, às vezes disfarçada, de tem que estar no escritório. E isso era uma preocupação que a gente tinha, né? Um ofensor do modelo é que ele se tornasse fake. Né? Tipo, pode trabalhar em qualquer lugar, mas na prática o chefe está em São Paulo e eu preciso estar em São Paulo. E se a liderança dá a entender que não, tá por onde? Não, mas pô, você não está em São Paulo? Como assim você não está em São Paulo? Você não está no Rio de Janeiro? Né? Então, a liderança trazer situações como essa, né? Ser um embaixador, ser exemplo. Olha, hoje eu estou em outro lugar, hoje eu estou na minha casa de campo, não sei aonde. Isso realmente humaniza e coloca o valor na liberdade. E eu acho, Ana, que até pensando aqui no que vocês estão trazendo, que assim, novos artefatos de cultura precisam ser criados, né? Porque quando vocês colocam, esse é um artefato de cultura, que você tem uma linguagem agora, você tem uma maneira de se comunicar, até uma maneira de se cumprimentar, né? Tá por onde? Então você começa a também trazer outros elementos, não que você abandone uma cultura já estabelecida, mas você acrescenta novos elementos num processo de desenvolvimento, né? De, enfim, atualização dessa relação que você quer estabelecer com as pessoas, porque no fundo do fundo, cultura estabelece relação, é como você quer, né, ser visto, como você se posiciona, como você, enfim, obtém resultados. A cultura acaba sendo todo esse, né, tudo que faz parte daquele contexto, né? Julie, eu queria te perguntar uma coisa, até porque você também, né, vem de outra cultura, né? Você vem da França, sei que você já está há algum tempo no Brasil, você é Product Program Manager. Eu queria que você falasse um pouco para a gente na prática, né? Porque a Ana trouxe uma visão da estratégia, e eu imagino que você, na sua liderança, numa área de produtos, né, como você atua, de operações, eu queria entender um pouco o que mudou para você, né? Com todas essas novas condições, com todos esses novos artefatos também de cultura que a gente está comentando. Então, acho que o modelo de remote first, ele não é óbvio também. Então, precisa de fato criar mecanismos, ferramentas, hábitos, cerimônias para permitir que ele flua, né? Que as pessoas possam se sentir bem e possam entregar o melhor que elas têm dentro delas. Algumas coisas que eu percebi, até porque eu entrei na OLX Brasil no meio da pandemia, eu vim de outro ramo antes, são algumas pequenas coisas que permitem que isso funcione. Então, por exemplo, aqui na OLX Brasil, muitas vezes a gente cria reuniões one-on-one, então reuniões entre o líder e o liderado, pode ser de meia hora toda semana. E isso, nessas reuniões se fala de trabalho, de preocupações, desafios, mas também de como a pessoa está se sentindo e quais são os receios, ou como ela está nesse momento. Se fala de carreira, desenvolvimento, perspectivas, né? Então, isso já uma coisa que é muito fácil de implementar, é só ter compromisso do líder e do liderado, mas que já ajuda a tornar esse modelo remote first mais fácil. Porque uma preocupação quando migrou tudo para o remoto era desse afastamento, né? O líder fica com medo de, cadê? Não tenho mais meu time aqui perto, não sei se eles estão bem, se eles estão conseguindo trabalhar. Então, criar essa proximidade já traz algo muito importante para as pessoas e para o negócio. E você como líder, né, uma líder em projetos, envolvida em projetos, quais foram, assim, as primeiras preocupações que você teve no seu papel, na sua forma de atuar, né? Quais foram os primeiros, assim, meu Deus, o que eu preciso fazer agora para poder atuar nesse... Até você trouxe agora essa referência, você entrou aqui já com esse modelo remoto, né? Creio que em algum momento lá atrás, imagino que você já deva ter trabalhado num formato diferente, presencial. E quais foram, assim, as competências que você precisou desenvolver ou então intensificar? Então, falando das preocupações que eu tinha quando eu cheguei nesse modelo, até por entrar numa empresa no meio da pandemia,
eu tinha uma preocupação muito grande na questão de pertencimento e conexão com as pessoas. Então, como é que eu vou criar relações, confiança, saber com quem falar de tal ou tal assunto? Então, tinha esse medinho, assim, no início, que acabou se afastando muito rápido, porque entrando eu vi que o modelo já era muito bem pensado, era remoto, era full remote no momento que eu entrei, mas já tinha todos os mecanismos para acalmar essas preocupações. E a gente até tem algo aqui que é muito bem feito, que é o nosso processo de onboarding. Quando a pessoa entra na empresa, ela tem todo um acompanhamento com DO, então o time de desenvolvimento organizacional que acompanha, faz os treinamentos, abraça mesmo a pessoa quando ela chega. E a gente tem o conceito do Yoda, que é como um padrinho, uma madrinha, que vai acompanhar a pessoa nos primeiros dias, primeiras semanas. Não é o líder, geralmente é um par, alguma pessoa de nível similar, com quem cria até uma super proximidade, assim. Até hoje, às vezes as pessoas, um ano depois, ainda se chamam de meu Yoda, meu Padawan. Meu Padawan, não, total. Eu carrego o meu Yoda no meu coração até hoje. Esse Yoda é um asset que a gente tem, é bem gostoso. E a gente descentraliza, porque a conexão acontece nos times. Isso não pode ser algo que tem que ser terceirizado para o RH. O RH ele pode criar um Yoda, potencializar um Yoda para que ele, de fato, exerça o papel no dia a dia, mas esse papel é de uma pessoa do time, alguém do time que precisa estar ali, criar conexão, fazer o vínculo. E se tem intencionalidade, isso que a Julie falou é bem interessante, assim, se a gente coloca isso na pauta, se nas one-on-ones entre gestor e liderado fala-se sobre isso e o Yoda tem intencionalidade em fazer a conexão, isso não depende de ser presencial. Claro, não vai ter o cafezinho, não vai ter o almoço de trabalho, isso todo mundo precisa estar consciente, mas nem por isso a gente deixa de se conectar com as pessoas. Eu conheci pessoas remotamente, né, nesse modelo de trabalho, que hoje eu considero pacas, né? A gente tem muito isso, a Julie mesmo, né, Julie? Eu te conheci remotamente e a gente já se vinculou, teve várias pessoas e agora nessa volta a gente fez um evento grande com a liderança, tem mais ou menos uns 15 dias, e foi ótimo, assim, abraçar pela primeira vez pessoas que você trabalhou, que você conheceu remotamente, que você conheceu quadradinha, né, no Zoom, mas o vínculo aconteceu, e era um abraço sincero, era vínculo sincero. Então, assim, isso eu acho que também a nossa cultura permitiu, né? Nós temos uma cultura muito colaborativa, isso ajuda bastante no dia a dia, assim, a gente sempre estimulou muito que as pessoas abrissem as câmeras nas reuniões, parece bobo, claro que tem que ter muito cuidado com a questão da estafa, do Zoom, isso também precisa ser pensado, mas você conseguir ver as pessoas no Zoom é importante, porque você cria conexão, né? Tem um momento de falar sobre amenidades, é só enrolação de reunião? Não, é importante para criar vínculo. Tem um outro valor, né? Já citei um, vou citar um outro valor que a gente tem, que é tudo sobre gente. A gente acredita muito nisso. E independe, se você está com uma pessoa no Zoom, se você está conversando com ela pelo Slack, ou você está numa reunião presencial, do outro lado é gente. Você está lidando com pessoas o tempo todo. Então, isso é importante que todo mundo tenha essa intencionalidade. Isso precisa ser difundido, isso precisa ser comunicado, porque nem sempre é óbvio, né? Para os mais afetivos, para os que realmente se importam com pessoas assim de uma forma mais automática, talvez seja um pouco mais fácil de entender, mas às vezes tem perfis que são mais orientados por tarefas e a gente precisa difundir, colocar peso. Né? Isso é um trabalho que a gente faz constantemente. Mas eu sei que vocês também têm pilares que são difundidos em prol desse modelo. Você poderia contar para a gente quais são? São 3 pilares que têm tudo a ver com o Remote First e com a nossa cultura, que é o senso de pertencimento, autonomia responsável, porque afinal de contas a gente está dando mais empoderamento para as pessoas, mais liberdade, mas a gente também espera a responsabilidade em troca, né? E conexão e cuidado com as pessoas onde elas estejam. Então, a gente fala muito, por exemplo, se uma pessoa está remoto, todos estão. Quem nunca passou por uma experiência de estar numa reunião que tem pessoas remotas e outras pessoas numa sala de reunião? Aí tem aquela conversinha paralela e você não consegue capturar pelo microfone, você não entende, perde o contexto. Isso não é cuidado, conexão e cuidado com as pessoas onde elas estão. Então, a gente fala muito isso. Se uma pessoa está remota, aconteceu, tem uma reunião com 5 pessoas, tem 3 no escritório, todos os 5 vão se conectar individualmente no Zoom para que a qualidade da comunicação aconteça para todo mundo da mesma forma. Né? Então, são algumas preocupações importantes para o dia a dia.
curioso ver como a gente desenvolveu essa competência de trabalhar de forma híbrida, né? No início era muito assim, difícil, era muito curioso migrar do presencial para o remoto total, mas essa questão híbrida, a gente teve que aprender a se comportar também nessas reuniões para nunca esquecer uma pessoa que está numa remoto ou numa situação diferente. A gente sabe até ser mais educadinho, né? Levantar a mão para falar, tem um pouco... Tem um aprendizado, uma competência que foi desenvolvida nesse sentido para poder trabalhar melhor todos juntos nesse modelo. E isso aconteceu muito organicamente também, né? As pessoas, por a gente ter um valor, né? Acho que a nossa cultura sustenta muita coisa. E aí, naturalmente, as pessoas arrumavam formas de incluir. Outra coisa que também é super valorizado na OLX Brasil é a diversidade e inclusão, né? E Remote First tem muito a ver com inclusão. Tem a ver com incluir pessoas de outras geografias, né? Tem a ver com tornar as pessoas se sentirem mais pertencentes. A própria lógica da acessibilidade, né? Que já é totalmente inclusivo, né? Exatamente. Da diversidade. Discussões que a gente tinha muito antes da pandemia, né? Não, mas tem que acolher profissionais com deficiência, mas o prédio não é acessível. Na casa da pessoa tem toda a acessibilidade do mundo, né? Então a gente realmente consegue ser muito inclusivo com o Remote First. E as pessoas foram naturalmente tendo, assim, cada um sugeriu um método. Tem a coisa do levantar a mão, tem a coisa de colocar ordem no chat, fala o que vocês querem falar. Então, a gente usar os recursos da tecnologia a favor de que essa comunicação aconteça, né? E o Zoom força a gente a ser mais educado, né? Não dá para falar ao mesmo tempo, a gente precisa esperar a hora do outro falar, enfim, respeitar, ter muita atenção para não interromper o outro, né? E isso é intencional, né? A gente precisa fazer de forma intencional, porque se a gente não se observa, não percebe, a gente pode acabar atropelando, né? E não deixando o outro falar, enfim. Então, eu acho que isso aconteceu graças ao ambiente, né? A atmosfera que a gente acabou conseguindo criar. Está trazendo, está vindo assim vários links que eu queria fazer, né? Você falou dos 3 pilares, né? Que é o senso de pertencimento, autonomia responsável, cuidado e conexão com as pessoas onde elas estiverem. Mas também vocês têm uma questão que acho muito interessante, que é esse trabalho permanente com foco em confiança. Isso. Né? Confiança é tudo, né? Porque se você não confia, num ambiente remoto, se você não confia na pessoa que está fazendo o trabalho, né, a coisa não acontece. Você vai ficar o dia todo preocupado se aquele liderado ou aquela pessoa que está no time está realmente performando. No remoto fica mais visível ainda a questão da gestão por contexto, não por comando e controle, né? Hora de trabalho fica fluff, porque a pessoa no meio do caminho vai precisar receber um supermercado que chegou na casa dela. Enfim, então, a gente realmente precisou, alavancou esse processo da gente mudar o mindset para gerir por resultados, para gerir por contexto, para dar liberdade, flexibilidade, autonomia para as pessoas. Tem um referencial teórico que a gente usa muito, que é o livro 5 Desafios das Equipes, do Patrick Lencioni, né? A gente até fez uma ação grande com a liderança, que a Era Bistrô super nos apoiou, e a gente entregou esse livro para todos os líderes sêniores da companhia, reforçando, e a gente acredita muito nesse conceito do Patrick, que sem confiança, sem uma base de confiança estabelecida, os resultados não acontecem. Pode acontecer de uma forma meio capenga, pode ser que aconteça e depois as pessoas vão pedindo demissão, enfim, mas com a confiança sólida, não tem como ser diferente a não ser trazer resultados significativos, né? E aquele grupo andar junto, e andar coeso, e andar com senso de pertencimento. Então, é uma coisa que a gente vem fortalecendo muito. Mas não é óbvio, né? E o remoto forçou a acelerar isso, né? Então, líderes foram forçados a ter que abrir mão dessa questão de controle, de ter as pessoas perto, de ver horas trabalhadas e ter que olhar mais, de fato, entregas, resultados. Então, acho que até deu uma acelerada. A gente adiantou alguns anos, algo que ia levar mais tempo, pelo que as pessoas carregam de experiências passadas, de modelos que vieram trabalhando até então. Eu acho isso sensacional, porque a gente vai em direção a uma forma de trabalhar mais humana também, mais autêntica. Inclusive agora com o Zoom, a pessoa em casa, é normal agora tocar o interfone,
um gato passar na frente da tela, criança Chega uma chamando. criança, dá um beijo no pai, acontece muito. E hoje todo mundo fica até emocionado, sensibilizado, né? Enquanto me parece que, assim, uns anos atrás a gente podia parecer falta de sério, se a Sem criança dúvida. tivesse... Você tinha que criar ali uma imagem, né? Daquela hoje- coisa muito isenta, muito Exato. neutra, né? Separar. Vida muito Profissional. identidade pessoal, né? Eu sou a profissional, mas tem uma vida aqui acontecendo e agora a gente vê essa vida acontecendo, de certa forma. Isso é incrível, né? Essa falta, assim, essa diminuição de quebra entre os dois. Claro que tem o outro extremo de burnout, das pessoas que não conseguem desligar, né? os excessos. Então, a gente tem que aproveitar isso para ser mais autênticos, humanos e entender que a gente é a mesma pessoa na vida profissional, vida pessoal, mas também tomando esses cuidados de não exagerar. E isso é uma preocupação importante, que o modelo remoto, que não é óbvio, né? A gente está falando de várias coisas aqui que a gente fala com muita naturalidade, parece que é óbvio, mas tem muita intencionalidade em tudo isso que a gente está trazendo, assim. Então, esse ponto de que as pessoas estão mais estafadas na pandemia. Eu acho que isso é todo mundo. Todo mundo que eu converso, não, estou mais cansado, não estou esgotado, estou com muita coisa. Porque sim, você às vezes está num ambiente dentro de casa e você tem que lidar com vários estímulos ao mesmo tempo que no escritório a gente conseguia separar. Isso é uma coisa que a gente precisa estar atento, né? Quando a gente apoia a liderança, e o modelo Remote First, toda essa gestão da mudança para esse processo, a gente está cuidando muito de apoiar os líderes da organização para que sejam catalisadores, né, e realmente apoiem as pessoas para viver esse processo. Está todo mundo feliz, está todo mundo muito satisfeito com o modelo, mas a gente sabe que tem desafios ali que às vezes ficam um pouco escondidos e que a gente precisa dar à luz. Então, essa questão do cansaço mental, ela é uma coisa importante. E que se o gestor fecha os olhos, né, para situações familiares, para questões ali, às vezes de acesso, de conexão, a coisa não funciona. E a relação de confiança também não se estabelece, né? Então, isso acho que é um ofensor importante que a gente precisa estar atento para cuidar. Isso para mim é uma competência que eu fui desenvolvendo como líder nesse período, é uma empatia, uma sensibilidade ainda maior. Que antes a gente podia perceber coisas de, a pessoa está bem ou não está bem, no café, no almoço, no corredor. Mas agora, com só o quadradinho do Zoom, a gente precisa estar muito mais atentos. E eu percebo com várias pessoas da empresa, tá? A gente desenvolveu essa empatia, essa sensibilidade maior. Então, às vezes você percebe, aquela pessoa não está muito presente agora. Aí manda uma mensagenzinha, marca alguma coisa, fala, quer conversar? Tá tudo bem em casa e tal. A gente está mais humanos, por incrível que pareça, a gente está mais humanos do que quando era só presencial. Você diria que a gente está mais cuidadoso com essa relação? Vocês acham que o modelo hoje de vocês, por todos esses elementos, certamente não é gratuito, tem vários elementos aí, vários componentes, você acha que está despertando realmente esse cuidado com si e esse cuidado com o outro maior? Sim, mas eu acho que está sendo um pouco doloroso também, né? Eu acho que a gente está fazendo isso depois de ver uma conta. A gente tá percebendo essa conta, muitas pessoas em período de estafa, gente com muitos sintomas somatizando um estresse. Cada um somatiza de um jeito, né? Tem gente que vai ter uma gastrite, tem gente que vai ter, sei lá, uma labirintite, tem gente que vai ter, a imunidade vai baixar e vai ter outras coisas. Então, assim, mas precisa ser intencional de novo, né? A gente interessante isso que a Julie está trazendo, né? A gente fica mais sensível. Sim, mas se a gente tiver disposição para observar. Porque se uma pessoa que está interagindo, eu nem digo só o gestor ou o líder, né? Se uma pessoa está interagindo e ela não quiser saber, ela realmente não tiver vontade de acolher, ela consegue também. Ela consegue simplesmente, não está muito bem, mas não quero me envolver, não é problema meu, né? Então precisa dessa intencionalidade e isso de conexão e cuidado com as pessoas onde elas estejam, passa sobre isso, passa para a gente perguntar sobre como a pessoa está, o que ela precisa, qual que é a necessidade, está num dia não tão bom, quer descansar um pouco, volta depois de tarde, enfim, né? Dá essa flexibilidade, essa liberdade, dá gestão por resultado, porque sim, vai ter dia que talvez a coisa não está funcionando, ela está com um problema pessoal, enfim, então a gente precisa sim acolher, ouvir para tratar, né? Eu trago isso que alguns estudos mostram, né? Que o efeito da pandemia, né? Talvez todos nós vivemos a mesma coisa, né? Então não foi uma coisa individual, aconteceu com eu, aconteceu com todo mundo.
Então, existem alguns estudos que falam muito sobre isso, né? Quer dizer, ali de alguma maneira teve uma questão empática, né? Eu sei o que você viveu porque eu vivi algo muito parecido, né? Eu também, enfim, fui privada de uma série de coisas, eu também tive lá as minhas dúvidas, eu também tive lá os meus medos, né? Então, eu até estou perguntando para reforçar, quer dizer, esse olhar mais empático para o outro, essa compreensão de que, peraí, né, não deve estar tão bom assim, deixa eu cuidar melhor, É uma coisa que eu venho percebendo nessa... Você trouxe essa palavra, Julie, você falou sobre humanização, uma gestão mais humanizada, uma liderança mais humanizada, né? Nesse momento, quando eu venho trabalhando com as lideranças, eu acho que as lideranças estão mais abertas, na minha visão, a pensar um pouco mais, né, nas relações, nos vínculos, no formato mais preservando mais a própria saúde, a saúde da equipe, mas é o que vocês colocaram, quer dizer, tem uma questão ali que precisa ser trabalhada diariamente, né, tem que ser reforçada diariamente, sustentada, né, e desenvolvida, né, porque muitos até têm uma ótima intenção, mas às vezes não sabem nem por onde começar, né, como eu faço, como é que eu atuo nesse modelo, nesse formato, né, como é que eu vou ajudar o outro se eu não estou do lado, então também tem muitas dúvidas ainda, né. Tem gestor que tem dúvida sobre o limite. Ah, O exato. que é ok eu perguntar para a pessoa ou não? E isso você só consegue construir na relação. Você vai descobrir o limite da pessoa convivendo, perguntando, alinhando, combinando o jogo, né? Então, para fortalecer uma relação de confiança, precisa ter conversa. Ana, eu falo isso o tempo todo, são os acordos, né? Os acordos que são diários, a cada momento, né? Uma relação é feita de acordos, né? E as pessoas são diferentes. A liderança é situacional. Tem liderado, eu tenho um time, né, comigo, assim, a diferença deles é muito nítida. Tem um que já abre o Zoom numa reunião de um one-on-one e fala, nossa, hoje eu não estou bem por causa disso, 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 hoje eu estou super feliz por causa disso, disso, disso. Eu tenho um outro liderado que você já tem mais que cutucar e tudo mais. Aí eu tenho um outro liderado que é muito focado em trabalho e ele, não, deixa eu resolver aqui as suas pendências, depois a gente fala sobre a nossa vida, né? Então, e você vai entendendo, né? Mas é isso, você precisa estar atento, disponível, né? À disposição para experimentar, para se abrir para o novo. E essa fala da Julia é muito interessante, né? A gente sente no detalhe. Às vezes, assim, a pessoa, sei lá, deixou a câmera fechada, ou tá num tom de voz diferente, você percebe, ou ela tá mais quietinha na reunião. Isso tudo são sinais, às vezes, que te dá brecha para conseguir falar a respeito, para conseguir abrir o canal. Então é importante estar atento. E algo que é fundamental quando a gente fala de humanização ou de criar confiança é vulnerabilidade. A gente precisa abrir, assim, tirar esse escudo, essa imagem até que a gente, numa época, criava um pouquinho. A gente precisa se abrir para criar esses laços e ter algo mais profundo. No meu time cresceu, triplicou de tamanho durante a pandemia. A gente percebeu um degrau acima depois da gente fazer 2 dias de team building, exercícios de quais são as nossas fortalezas, nossas vulnerabilidades também como pessoas. Foram lágrimas, risos, emoções, mas isso foi um divisor de águas para a relação entre o time, entre as pessoas, para trabalhar muito melhor depois, porque a gente tinha criado essa base de vulnerabilidade que permitiu essa confiança entre todo mundo. Eu adorei o que você trouxe, que você falou um pouco dessa questão mesmo, né, dessa ação intencional de criar essas boas condições dentro do time, a exemplo do Team Build. E aí eu queria ouvir de vocês, assim, que iniciativas a OLX Brasil, né, a área de DO, da Universidade Corporativa, tem feito no desenvolvimento das lideranças ou outras iniciativas para, de fato, sustentar todo esse processo que a gente está conversando, assim, desde a questão da cultura, a questão do desenvolvimento de novos comportamentos, de novas práticas. O que você poderia elencar, Ana, assim, de... Primeiro é comunicar muito bem, com muita transparência e clareza, os motivadores da tomada de decisão de um processo como esse, né? A gente teve alguns desafios no período, né? Então, como eu falei com vocês, 97% das pessoas, quando a gente comunicou que a gente ia ser remote first, falou, esse modelo me atende, estou feliz. 97%, então 3% disse que, não sei, estou na dúvida, alguma coisa nesse sentido. Quando a gente dava um zoom in, uma boa parte desses 3% eram gestores e que, talvez por falta de informação, por falta de conexão,
tinha dúvida se esse modelo era sobre negócio ou era só sobre pessoas. E aí, a partir do momento que a gente se aproximou dessas pessoas, né, que poderiam ser até detratores, influenciadores, né, do contra o modelo e tal, que a gente começou a dar visão para eles, dos motivadores, aqueles que eu falei agora no início, né, que é importante para o negócio, é importante para a nossa escalabilidade. Sim, tem um pilar importante para as pessoas, porque afinal de contas a gente quer ser uma marca empregadora atrativa e de permanência das pessoas na empresa. Isso se diluiu. Então, acho que a primeira coisa é dar muita clareza e transparência. As pessoas não precisam necessariamente ser incluídas nas tomadas de decisão. E agora eu cito um terceiro valor nosso, que é o somos sustentágeis, né? Um neologismo que a gente fez que mescla sustentabilidade com agilidade, né? Não é que todo mundo precisava se envolver para tomar a decisão, mas as pessoas precisam ser comunicadas, a gente precisa de fato dar contexto para elas. E isso acho que já ajuda muito e já ajudou com que a liderança estivesse junto. Não, vamos junto, vamos fazer esse modelo acontecer e ser bom para todo mundo, para que a gente aproveite essa jornada junto, né? O segundo é capacitar por conceito. Então, toda a nossa trilha de liderança do ano de 2022 tem como base o modelo Remote First, a construção de ambientes de confiança e essa visão de gestão por contexto, por resultado e muito menos, né? E quase que tentando expulsar o comando e controle que insiste em permanecer nas organizações. É difícil, a gente vai continuar nessa luta, um dia a gente chega lá, né? E a capacitar a liderança. E o terceiro ponto é comunicar com clareza. Dentro dessa linha de comunicar com clareza, a gente teve várias declarações a respeito do modelo, como que a gente se comporta na OLX Brasil, o privilégio da comunicação assíncrona, que eu citei aqui rapidamente, mas isso é muito importante para o modelo remoto, né? Você não tem mais a opção de você ir na mesa da pessoa e resolver uma coisa ali. E os processos, as informações, elas precisam estar mais documentadas e menos nas pessoas. Como nós sempre fomos uma empresa com uma cultura muito colaborativa, isso é um desafio que a gente tem ainda. Né? Ainda na OLX Brasil, a gente se vê muito à mercê de, poxa, preciso de tal informação, fala com fulano, e não a informação está em tal lugar. Né? Então, a gente precisa documentar melhor, deixar as coisas mais disponíveis, deixar democraticamente a informação acessível para todo mundo. Isso é uma coisa que a gente está fazendo várias ações para organizar isso melhor, tanto do ponto de vista de informação de política, quanto do ponto de vista também de conhecimento, né? Do que a gente precisa para o negócio rodar, as principais competências e tudo mais. Né? E a gente comunica isso, verbaliza, e a gente também tem, nessa linha de documentação, de declaração, a gente está trabalhando num projeto hoje de declarar o jeito de liderar a OLX Brasil, que vai ser um grande impulsionador também do modelo, porque é um líder num contexto Remote First. Então, os comportamentos desse líder precisam refletir o que o modelo remoto precisa ter como sustentação. Né? Então, são as estratégias que a gente definiu, né? Baseado nas melhores práticas e baseado muito no que a gente escutou das pessoas como necessidade, que é capacitação, documentação e comunicação. Eu acho que esse desafio da documentação e das coisas estarem nas pessoas, acho que é uma coisa que vocês também sentem essa dor no dia a dia. Né? Sim, na parte de produto e tecnologia a gente sente bastante. Então, até na comunicação, nas coisas simples no dia a dia, quando manda uma mensagem para uma pessoa, né, não é só oi, tudo bem, e esperar a pessoa responder para depois mandar a mensagem. Já falar, tenho aquele problema, você pode me ajudar? Onde posso encontrar? Tal coisa. Pequenos detalhes que a gente vai trabalhando também para ir influenciando essa cultura, né? E questão de documentação é sempre um equilíbrio, porque você não quer ficar horas e horas documentando, mas também não pode estar tudo só na cabeça das pessoas, até porque teria que acionar toda vez tal ou tal pessoa quando precisar. Então, eu, inclusive, nessa área que eu trabalho, que é operações de produto, eu ajudo a encontrar esse equilíbrio entre o que fica nas pessoas, o que pode ser documentado, como usar melhor algumas ferramentas. Hoje temos várias ferramentas disponíveis que a gente usa dentro da empresa que podem nos permitir chegar a um ótimo nesse quesito. Até porque no nosso mercado a agilidade é importante. Então, se você quer documentar absolutamente tudo, você perde muito tempo nesse processo e depois a coisa muda,
porque o dinamismo é louco, né? Muda, ficou obsoleto, não está valendo mais. Então tem que ser ágil, né? Tem que ser formas de documentação, de disponibilização das informações de uma forma ágil, de uma forma facilmente atualizada, descentralizada, né? E precisa ter clareza de como a gente faz, de qual que é o método, para que isso funcione escala, né? Em uma escala de 1.600 profissionais. Um exemplo interessante disso é nossa forma de fazer e-learning. A gente tenta tirar da pessoa que tem o conhecimento o tempo dela e gravar, às vezes, vídeos de 5, 10, 15 minutos, né? Para transferir melhor o conhecimento, mas a gente também não vai chamar um estúdio para fazer isso super bonito, tudo, porque aquilo vai mudar nos próximos meses. Então, a gente não pode já, não vamos gravar e vai ficar valendo 2 anos. Não, o negócio vai mudar. Sim, às vezes vale 6 meses. E tá tudo bem, vamos lidar com isso, né? A gente faz um formato mais caseiro, mais simples. Acho que isso traduz muito o valor de sustentagens. É isso. Porque também tem isso, é um custo apropriado, não vai ter um investimento excessivo naquilo, porque aquilo ali, de fato, daqui a algum tempo está diferente, tem mais informação, né? E amplia, e o outro vai colaborar, e o outro vai trazer mais um dado. Meninas, eu adorei conversar com vocês. Eu queria terminar a minha proposta assim, que vocês falassem, do ponto de vista pessoal, aprendizados que vocês tiveram nesses últimos tempos, na vivência desse modelo, é claro, né? Nessa experiência tão interessante que vocês estão podendo, enfim, liderar. O primeiro, acho que para mim, a palavra que eu talvez mais falei aqui foi intencionalidade. Tem coisas que parecem óbvias, mas quando a gente fala de lidar com pessoas, quando você fala de criar ambientes, solos férteis, né? Eu gosto muito dessa analogia do solo fértil, porque eu me sinto, às vezes, uma plantinha que precisa ser regada, que preciso de adubo para crescer e florescer. Eu acho que todos nós somos assim. Então, para proporcionar esse solo fértil, a gente precisa de intencionalidade, a gente precisa de cultivar, a gente precisa de regar, a gente precisa apoiar as pessoas e contar com elas, né? Criar relações de confiança não é óbvio, porque a gente está muito acostumado a ficar na defensiva, a gente está muito acostumado a não expor as vulnerabilidades, a fingir que está tudo bem, separar minha vida pessoal da minha vida profissional. E o modelo remoto e a pandemia nos ensinou a, peraí, acho que tem outras coisas aqui, eu acho que a gente pode se conectar para além do profissional, para além do óbvio. Então, eu acho que essa intencionalidade, a gente realmente refletir sobre como a gente se porta com as pessoas e o que nós podemos fazer no seu individual, né? Cada um, para promover ambientes de mais segurança psicológica, de mais intencionalidade, de mais confiança, né? Então, acho que esse é o meu principal aprendizado. Se a gente deixar fluir, pode ser que o resultado não seja tão bom quanto se a gente realmente pensar muito bem em como proporcionar isso para as pessoas. Super legal, Ana. Quer dizer, essa intencionalidade ela tem que estar diária ali, né? Nessa prática. É viver isso, né? E você, Julie, o que você... Na mesma linha do que a Ana fala, eu acho que é tudo sobre pessoas. Enquanto a gente entende, é um dos nossos valores, é tudo sobre a gente. Enquanto a gente entende que se trata de pessoas, com tudo que isso quer dizer, da personalidade, do momento que está passando, a gente vai conseguir criar e reforçar esse modelo de autonomia responsável, de senso de pertencimento, de conexão e cuidado. Então, se a gente tiver isso como base de tudo, é pessoas, não é, na prática não é trabalho ou entrega mesmo, é a pessoa. Se a pessoa está bem, se sente por dentro, se sente cuidada, sente que ela tem importância, ela vai entregar muito mais, vai ser mais feliz, vai entregar, vai trazer resultados sensacionais. Então, é sempre essa questão de pessoas para mim. Como diz a gíria do momento, é sobre isso. Sobre isso, tá tudo bem. Tá tudo bem. Meninas, super obrigada. Foi um prazer enorme ouvi-las. Está sendo um prazer enorme acompanhar de perto esse case tão interessante, tão diferenciado e tão cuidado, né, pela organização como um todo. Pelo board, pelas lideranças, pelas pessoas que estão fazendo esse dia a dia com intencionalidade de ser diferente. Muito obrigada a vocês duas. Obrigada a você pelo convite, foi um prazer. Obrigada, Deise. Foi um prazer também.